Fala aí, cartunistas ou desenhistas. Hoje estamos iniciando com mais um novo conteúdo onde essa saga começou a sua história a partir no dia 10 de fevereiro de 2017. E a sequência dessa saga se chama Band and the Dark Revival. No primeiro dia desse mês de novembro fomos apresentados, depois de anos, o novo trailer oficial do novo jogo do Band, acrescentando novidades e jogabilidade nessa incrível sequência. E é por isso que vamos analisá-lo, cada detalhe, cada pista que tiver, tudo que eu puder explicar para vocês aqui nesse trailer de Band e o Renascimento Sombrio. Na primeira cena já observamos uma animadora com um impressionante dom, capaz de manusear perfeitamente um pincel. Em sua mesa está produzindo a sua animação. Essa será a nova protagonista da saga do Band, a Audrey, trabalhando em mais uma noite até tarde para cumprir o seu prazo e entregar suas animações do Band. Mas enquanto Audrey continuava o projeto, ela escuta algo ecoando pelos corredores e, pelo que parece, é sim no estúdio. O famoso estúdio que deu luz ao grande sorridente conhecido por aquelas redondezas, um engraçado Band. Um estúdio que deu o seu auge em criar animações, que foi fundado por Joe Drille. Sua era de fantasia ficou marcado na década de 20 e 30, entre 1920 e 1930, onde nessa época havia vidas inocentes ou corruptos naquele estúdio. Foram contratados para desenvolverem e aperfeiçoarem suas técnicas pelo bem da animação do Band. Só que infelizmente foram infectados pelas sombras amargas e solitárias. Dessa forma foram amaldiçoados pela ganância de Joe Drille. A evidência disto é que no fim do corredor temos um retrato do Joe, o próprio fundador do estúdio. Fica cada vez mais esclarecido nessa próxima cena. Em seguida vemos uma estranha pessoa defeituosa e meia cega. Bem, seja quem for, ele chega até a mencionar o nome da Audrey, indicando que esse personagem sabe quem é ela. Ao fundo, observamos umas bandeiras e nelas está escrita Joe Drille, o homem e o demônio. Porém, o que leva a acreditarmos é que Audrey se deparou com esse senhor e foi raptada. Por enquanto não há certas especulações quem é ele, mas até lá, para nós ele será conhecido como o cientista maluco, pois é plausível dizermos que Audrey sofreu uma maldição, porque na cena seguinte vemos que Audrey está despertando no mundo desconhecido e isolado do estúdio. Audrey fica confusa e horrorizada, se perguntando o que aconteceu com ela. Então, sim, Audrey foi uma vítima dos experimentos e foi transformada em uma das criaturas de tinta através da máquina de tinta. Em falando nela, se voltamos a essa cena, atrás daquele personagem estava assim a máquina de tinta. Provavelmente Audrey está acordando dias ou anos mais tarde após a falência e o abandono do estúdio Joe Drille. Nas cenas seguintes temos várias novidades, como por exemplo um Lost One ou um perdido foi torturado e pendurado com um cano e clavas de ferro, e ao lado dele diz seguidor do demônio. Ou seja, aparentemente existe uma organização ou um indivíduo caçando esses membros e seguidores do que parece ser o Band. Acredita-se que Audrey vai pegar esse cano para se defender dos perigos que estão lá fora, principalmente desse caçador de membros do demônio de tinta. Nessas cenas podemos reconhecer alguns locais que já apareceram em um dos 5 capítulos de Band and the Ink Machine, como a fábrica de brinquedos. Porém, esse ambiente está mais melhorado e realista. No entanto, enquanto introduzidas essas cenas e os locais, nos atentamos em uma voz. Essa voz é daquele personagem que diz: agora você é uma das crianças da máquina de tinta. Por muitos dias você viveu sem um demônio de tinta seguindo seus passos. Eu o bani e, como pagamento, desejo um mísero favor seu.
existe uma estranha aqui, me traga ela. E logo no fim, no seu diálogo, observamos os cartazes que está escrito: relaxe, Wilson sabe o seu propósito, o homem que matou o demônio de tinta. Após o diálogo, compreendemos que isso significa que Audrey está em grave perigo, pois agora ela será perseguida pelo estúdio. No entanto, ao contrário de outros, dizem que os habitantes do estúdio Joy Drill estavam sendo perturbados e ameaçados pela existência do Ink Demon. Porém, ele foi capaz de expulsá-lo, banido para sempre. Assim, o cientista maluco faz uma trégua pelo seu esforço e combina um acordo: achar a estranha e trazê-la até ele. E agora, esses habitantes, ou talvez o indivíduo, que ao menos acredito que seja isso, estará encarregado de encontrá-la e estará perseguindo Audrey. Nas próximas cenas, olhamos só perseguição, literalmente. Primeiramente, vemos Piper numa versão maior e mais aprimorada do que anteriormente e prestes a atacar a Audrey. Em seguida, um monstro que parece mais um Lorde de Tinta ou um monstrão, um Bruto, é igual ao Brute Boris ou o Boris, o Bruto, o último chefão do capítulo 4 de Band em Tank Machine. Em seguida, somos apresentados uma das novas mecânicas do game, a capacidade de escalar paredes. Depois vemos Audrey se escondendo do Big Piper. Bem, é um nome bem interessante, mas sinceramente eu duvido que esse monstro vai se chamar de Piper. Para mim, Big Piper já é uma definição para esse tipo de monstro, porque ele é bem maior e bem mais aterrorizante. Porque pra mim isso daí já é uma definição pra esse tipo de monstrinho. E além do mais, não é um monstrinho não, só que é um monstrão. Então é melhor ter um nome separado pra esse, certo? Bom, enfim. Escreva aí nos comentários se vocês quiserem comentar suas opiniões. Bom, enfim, vamos continuar. A Audrey está se escondendo em uma Little Miracle Station. Na tradução, é uma pequena estação de milagre, digamos assim. Mas para a má notícia, diferente dos 5 capítulos de Band e Tank Machine, o esconderijo funcionava muito bem para os monstros. Mas aparentemente agora, o Big Piper é capaz de percebê-la e arrebentá-la. Ou seja, será que agora nós temos outra mecânica? Tipo como, por exemplo, que nem nos Rebel Friends, se o monstro te enxergar entrando na caixa na frente deles, será que ele vai poder te atacar mesmo se escondendo? Tipo, você te enxergar, ele vai te atacar e saber que você se escondeu. Será? Eu acredito que é uma boa teoria. E sim, se observarmos atentamente ao fundo, esse sim é o local que é na fábrica de brinquedos. Porém, se Piper está por perto, então talvez o resto da Butcher Gang, ou mais conhecida como a Gangue do Açougueiro, talvez esteja nas proximidades. Bem, ao longo da história, também poderemos explorar várias áreas em busca de materiais ou receitas, como por exemplo, esse papel de receitas que lhe dará capacidade de criar ou aprimorar armas do jogo. A prova disso é em uma cena onde aparentemente a Audrey está pegando seu cano e recarregando em uma espécie de ponto de energia, onde parece ser uma bateria, e curiosamente também possui a marca da Gent Corporation, uma misteriosa empresa responsável por projetar algumas das engenhocas e obras no estúdio, tais como a lanterna do capítulo 13 e 4, uma das tarefas da Alice Angel, os painéis de válvulas, o fabricador de tinta, o elevador do capítulo 3 e dentre outros. Porém, as chances de termos o sistema craft ou produção de itens, mais conhecidamente no Minecraft, em Band e The Dark Rival, são altíssimas. Depois é nos apresentado um novo personagem, que nesse contexto parece ser um Lost One mecânico. Ele se chama Power. Acredita-se ter sido salvo por Audrey antes de cair no buraco atrás dele. Dizem que ele vai ser um NPC que oferecerá
para nós vários recursos, peças e materiais durante as nossas explorações. Algo parecido como no jogo Shadow of the Tomb Raider, ou algo parecido com isso. Bem, nessa cena podemos observar um outro armário, mas dessa vez temos uma bateria que pode substituir a bateria do cano eletrificado, incluindo uma fita de áudio, apontando talvez para narração de Buddy Rose, que foi rabiscado nessa bola de golfe. Também eu não posso esquecer de comentar que provavelmente o sistema de exploração em Band The Dark Revival vai ser bem aprofundado. Ou seja, a gente pode até a ponto de não só pegar tipo receitas e materiais, como até mesmo interagir com alguns itens. Tipo, interagir não só além dessa bola de golfe, como até mesmo com outros materiais, outros objetos e dentre outros. Na cena seguinte, somos apresentados uma outra personagem. Essa se chama Betty, ou Betty. Diferente das outras criaturas, ela possui uma aparência de uma boneca de tinta, porém está usando uma máscara, algo semelhante ao que vimos em Semi-Laris. Enquanto isso, ela avisa que todos evitam falar com os outros ou podem acabar enlouquecendo igual aos outros. E nessa cena, aparece um Lost One dizendo: "Ninguém te quer", representando que os perdidos não confiem sequer na Audrey. Talvez após o anunciamento do cientista maluco e que agora ninguém quer ficar próximo dela, tão perigosa que pode dar suas vidas em risco. Bem, mesmo estando sozinha, é revelado que Allison está de volta. Porém, assim como Harry, a Allison se dispôs em ajudá-la. Porém, Audrey nega a sua ajuda. Só que diferente do último capítulo, o Tom, que é o Boris, só que bem mais que suspeitava do Harry, não está com ela. Talvez essa é uma pista do quando se passa cronologicamente essa continuação. Então Alice informa a Audrey que deve se afastar e ficar longe do demônio de tinta. Mas Audrey pergunta quem é ele e Alice só responde: ele gosta de sorrir e mata tudo o que se mexe. E finalmente vemos o retorno do Ink Demo em sua forma corrompida de Nightmare ou Pesadelo, pois seus chifres estão mais agudos, enquanto seu corpo está rodeado de espinhos e as luvas amareladas estão rasgadas e as suas garras estão para fora. E eu só levantei esse conceito de Nightmare porque agora, diferente dos jogos anteriores, dos capítulos anteriores de Band The Gang Machine, Band The Dark Revival vai levantar um ambiente mais pesadelo, mais horripilante, adicionando novas criaturas, muito mais. Tipo, é até importante eu levantar esse conselho, porque as criaturas estão mais aprimoradas e muito mais melhoradas. Estão em formas realistas e demoníacas. Literalmente, então por isso que eu levantei o conceito de Nightmare. Principalmente porque isso lembra um pouquinho os animatronics Nightmare. Mas agora, pessoal, essa cena deixou todo mundo surpreso e de boca aberta. Pois é mostrado uma cidade subterrânea, com prédios, postes, carros. É de abrir a boca, literalmente. Claro, já vimos uma cidade assim no capítulo 5, mas aquilo era uma sociedade construída pelos perdidos, enquanto esse é de verdade construído por humanos. Tem até carros antigos, tem até os primeiros carros que já existiram no mundo ainda, como vocês veem ali no fundo. Isso é incrível. Após isso, fomos parar em um duto, onde vemos uma criatura rastejando rapidamente nos dutos de ventilação. Será que é o Band nas tubulações? Depois é revelado os novos designs, modelos do resto da Butcher Gang, ou a gangue do açougueiro. Assim como Piper, Fisher e Striker estão com modelos mais Nightmare, como eu já mencionei antes, como se tivessem sim nas suas formas de pesadelo. Depois disso, nós vemos Audrey enfrentando os perdidos, criaturas que se certificam em eliminar qualquer invasor que tiver no seu território. Nessa parede, nós temos uma mensagem que diz: ela foi a quarta. Mas o que isso poderia significar? Quem é a quarta?
Será que Audrey é a quarta mulher considerada como especial e perigosa no estúdio? Algo apontado para o tal do Wilson? Isso nós não sabemos, por enquanto. Seguindo, olhamos que Audrey está se escondendo. Acredito que seja dos Butcher Gang. Porém, agora é absurdo e surpreendente. Muito mais do que além da cidade. Alice Angel retornou com a metralhadora, uma arma secreta do capítulo 3 que inicialmente está na história, mas Harry não era capaz de segurá-la. Mais uma pista cronológica para a lista. Por último, observamos que o jogo, além do sistema craft, vai ser introduzido o aprendizado na lista de habilidades especiais, e esse é um deles. E por fim, a Audrey encontra uma criaturinha de tinta. Diferentemente da maioria dos monstros, esse possui características cartunistas mais visíveis. Ele está brincando amigavelmente com um trenzinho. Entretanto, quando sua cabeça é levantada, expondo aquele sorriso familiar e o formato da sua cabeça, esse é o Bendy original dos anos 30. Porém, vivo. Segundo as imagens, é correto afirmarmos que esse Bendinho será também o nosso aliado. Só que apesar disso, por que esse monstrinho inofensivo estaria enjaulado nesse cômodo? Bem, tudo leva à hipótese que esse Bendy foi um experimento de grande sucesso, perfeito para o público infantil. Só que quando Joey notou essa possibilidade de ir além dos limites da compreensão humana e ser capaz de fabricar em massa dezenas de outros personagens com o mesmo estilo do Bendy, ele decidiu prendê-lo, impedindo qualquer ameaça que acontecesse com ele. Um personagem fictício que se tornou realidade, algo que Joey Drill por anos sempre foi o seu sonho. Então, com isso encerramos as nossas análises ao trailer de Bendy and the Dark Revival. Mas e vocês? O que veremos ao longo dessa história maluca e confusa? Que tipo de chefes ou perseguições terá nesse jogo? Aonde essa história vai se encaixar? Quais serão as novas armas e habilidades que podemos adquirir com Audrey? Por que Audrey foi transmutada numa aberração da máquina de tinta e está nesse assombroso estúdio? Tudo isso e muito mais vai ser respondido lançando na Steam no dia 15 de novembro de 2022. Então, se vocês quiserem, podem comentar suas teorias, opiniões e novidades que não saiba aqui embaixo. Não esqueça de aceitar os meus pedidos e nos vemos em breve. Fui!